Diante da derrubada da medida provisória do DOF, o governo trabalha agora num plano para compensar a perda de arrecadação. Perda essa estimada em 17 bilhões de reais para 2026. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, inclusive, desistiu da viagem para Washington, que faria na próxima semana, depois da derrota do governo na Câmara. Assunto para a nossa repórter em Brasília, Cristiane Noberto. Boa noite, Cris. Essa derrota, então, já estava sendo traçada pelo governo com algumas medidas que podem ser tomadas, como, por exemplo, uma medida emergencial que seria colocar alguns trechos no projeto de lei que isenta pessoas do imposto de renda que ganham até R$5 mil. Esses trechos seriam, basicamente, a taxação das bets, que subiria de 12% para 18% em todo o lucro que elas recebem, e também a remuneração que as empresas pagam aos acionistas, que a gente conhece como JCP, que subiria também para 20%. Nesse sentido, também há outras formas que o governo estuda, especialmente o Ministério da Fazenda, em conseguir ter algumas dessas medidas que estavam nessa medida provisória. E isso pode ser feito de maneiras técnicas e administrativas. E quais seriam essas medidas? Como, por exemplo, alterar a regulação por meio do Conselho Monetário Nacional, né, o CMN, como a gente conhece no jargão econômico, de LCIs, LCAs e outros tipos de letras. Então, é possível que haja essa mudança na regulação também. Há outras portarias, por exemplo, da Receita Federal, para poder limitar a compensação de créditos tributários. Tudo isso já está sob a mesa do ministro Fernando Haddad e ele pretende apresentar ao presidente Lula. Lembrando que, como você já estava trazendo, o ministro Haddad cancelou essa viagem que ele faria para Washington na próxima semana e que poderia, inclusive, ter um encontro com o secretário do Tesouro Nacional norte-americano, Scott Bessent, justamente para tratar das tarifas aplicadas ao Brasil. Mas, diante de todo esse cenário, Haddad realmente preferiu ficar. E hoje, mais cedo, inclusive, o presidente Lula já disse que vai convocar os ministros dele para poder saber o que pode ser feito. Além disso, Haddad também conversou com a imprensa hoje mais cedo, lá na portaria do Ministério da Fazenda, sobre essas possíveis medidas. A gente separou um trechinho e acompanha agora. Pode ser que tenha corte de emenda, né? Mas isso dentro da regra estabelecida pela lei complementar que o Congresso aprovou. Então, tem uma regra que afeta o Congresso agora também, né? Mas o principal foi aquela decisão do Supremo que garantiu as prerrogativas do presidente da República, que tem, né, o Centrão tentou usurpar do presidente da República prerrogativas constitucionais. E o Supremo determinou que não. O Centrão não pode avançar em prerrogativas do presidente e restabelecer as prerrogativas. Isso nos dá conforto para chegar até o final do ano. Por isso que nós vamos usar esse tempo para colocar na mesa do presidente as alternativas a isso.